Bom, então vamos continuar com a nossa aula sobre ação penal, né? Na aula passada, falamos a respeito das condições da ação penal, expliquei cada um daqueles requisitos, falamos da ação penal pública incondicionada, a questão da titularidade, os princípios, o acordo de não persecução penal, que é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Falamos da ação penal pública condicionada também, que o que vai diferir da incondicionada é exatamente a condição. A condição de procedibilidade, ela vai ser um obstáculo para o exercício da ação penal, um obstáculo que tem que ser superado através da representação ou a requisição do ministro da Justiça. E agora vamos tratar especificamente da ação penal privada. Terminei a aula passada comentando que muitos alunos confundem a condicionada com a ação penal privada. Então, vamos desfazer esse equívoco agora. Veja bem, a ação penal privada, o nome já diz, o titular da ação é o ofendido, tá? Na pública condicionada, o titular da ação é o MP. Precisa da representação para autorizar a atuação do MP, mas uma vez dada a autorização, que é a representação, é uma ação penal pública como outra qualquer. O MP é obrigado a oferecer a denúncia e não pode desistir. Aqui na ação penal privada, olha, o titular é o ofendido. Ele que vai mover a ação penal inteira. Ele vai propor a queixa, ele vai pedir a condenação na sentença e, se for o caso, ele recorre se quiser. Então, essa é uma diferença fundamental. Por quê? Porque então a diferença na legitimidade da ação vai influenciar também nos princípios que regem essa ação, tá? Então, vamos estudar isso detalhadamente agora. Para começar, quais são os crimes, né, mais comuns, mais corriqueiros de ação penal privada? São os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Ah, professora, mas você falou que o crime contra a honra, ó, do presidente da República, contra a honra do presidente da República é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, a ação penal privada vão ser os crimes contra a honra em geral, tá? Então, cuidado com isso. Bom, e por que eu fico dando exemplo de crime? Exatamente para facilitar para você. Então, se eu for falar de calúnia, injúria e difamação, você já sabe que é ação penal privada. Falou em ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, ó, você já vai automaticamente saber que é condicionada a representação. E a grande maioria dos crimes pública incondicionada. Isso é para facilitar, tá? Bom, então vamos lá para o roteiro da ação penal privada, né? Aquela continuidade do roteiro da ação penal. E aí você vai ver que o primeiro ponto que tem aí no roteiro é o titular do direito de propor a queixa. Então eu falei que o titular é o ofendido, em regra. Quais são as regrinhas, então, a respeito da titularidade da queixa? Olha, sabe as regrinhas que nós falamos para a titularidade da representação? De quem é que pode representar? Pois é, copia e cola aqui, tá? Quem pode mais, pode menos. Quem pode propor a queixa, pode representar. Então, são aquelas mesmas regras que eu vou recapitular agora, mas já sabe que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Quem é que pode propor a queixa? Quem é o titular da queixa? Em regra, o ofendido. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo, o representante legal dele. Lembrando que quando ele completa 18 anos, ele adquire o direito de propor a queixa. Se o representante não tiver feito, é óbvio. Se o ofendido morrer, linha sucessória, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, qualquer um, o que fizer primeiro, o que propor a queixa primeiro. E colidindo os interesses do ofendido com o representante legal, o juiz, então, nomeia o chamado curador especial. Ok? Então, as mesmas regras para representação cabem aqui para ação penal privada, para a propositura da ação penal privada. E aí eu botei os artigos, depois vocês leem com calma, tá? Bom, e aí, como eu comentei, a titularidade na ação penal privada é diferente e os princípios também são muito diferentes. Então, pelo roteiro, depois eu quero que você coloque assim, ó, um do lado do outro. Quais são os princípios da ação penal pública e quais são os princípios da ação penal privada? Você vai ver que é exatamente o contrário. Os princípios, né, principais da pública são obrigatoriedade
e indisponibilidade. E aí, na ação penal privada, olha aí no seu roteiro, ó. Primeiro princípio, oportunidade ou conveniência, e o segundo, disponibilidade. Então, vamos lá. Se na pública o MP é obrigado a oferecer a denúncia sempre que presente os requisitos legais, na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. Princípio da oportunidade ou conveniência, olha só, o ofendido não é obrigado a nada. O ofendido, ele propõe a queixa se for conveniente e oportuno para ele. Então, olha que diferença fundamental. Na ação penal privada, mesmo que presente os requisitos legais, o ofendido só propõe a ação privada, só propõe a queixa, se ele quiser. Se for conveniente para ele, se for oportuno para ele. Então, vamos lá, eu fui caluniada pelo meu vizinho, pelo meu chefe, ou sei lá, por um parente. Eu fui vítima de um crime. Ok. É um crime de ação penal privada. Eu vou propor a queixa se eu quiser. Então, eu posso não querer? Posso não querer. Eu posso falar, olha, eu odeio esse meu, sei lá, cunhado, que me caluniou, que me difamou. Tô morrendo aqui de raiva, mas eu vou deixar para lá. Porque não é conveniente, porque né, eu gosto do meu parceiro, eu vou conviver com essa pessoa na minha família né, a vida toda. Então, eu vou deixar para lá. Posso? Posso. Tá? Então, a ação penal privada, ela será proposta pelo ofendido se for conveniente e oportuno para ele. Até porque tem outra coisa. Se eu vou mover a ação, eu vou precisar de um advogado, tá? Então, é uma petição inicial acusatória, a queixa. Ela tem que ser proposta em juízo. Essa propositura vai ter que ser feita por intermédio de um advogado. Ah, professora, eu sou advogada, eu posso propor? Posso. Posso advogar em causa própria? Posso. Vou comprovar que sou advogada e posso ser né, o titular da ação e também o advogado dessa ação. Eu posso, mas não é a situação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai ter que contratar um advogado para poder propor essa ação. Ah, professora, eu vou lá na defensoria. Posso? Posso também. Só que vou te contar, a defensoria não consegue, né, sanar, suprir a demanda da defesa de todos os réus que são hipossuficientes. É muito raro uma defensoria pública mover uma ação penal privada, tá? Pode até acontecer, mas, de novo, é raro. Bom, então, primeiro princípio, oportunidade ou conveniência. O ofendido vai ver se é conveniente ou oportuno para ele, tá? Mover a ação. O outro princípio é o princípio da disponibilidade. Ó, lá na ação penal pública, lembra? MP não pode dispor, MP não pode desistir da ação proposta nem do recurso interposto. Ok. E aqui na ação penal privada, princípio da disponibilidade. O ofendido não é obrigado a mover a ação e depois de iniciada a ação, se ele quiser, ele pode desistir? Pode. Tá? Então, o ofendido não é obrigado a mover a ação. Ele resolveu propor a queixa. Ok, a queixa está tramitando. Ele pode desistir no meio? Pode. Tá? Então, o ofendido não é obrigado a propor e nem a dar seguimento. E essas formas de desistência, que a gente vai detalhar mais ainda nessa aula, são a renúncia, o perdão, a perempção, tá? Que a gente vai falar no final da aula. Mas para você já ficar ligado nisso. Na ação penal privada é possível desistir. Quais são essas formas de desistência? Quais são as formas de não mover a ação? Tem a possibilidade da renúncia, do perdão e da perempção. Tranquilo? Ok. E aí eu botei os artigos para vocês lerem e complementarem depois, tá bom? E o princípio da indivisibilidade. Ó, lembra que quando a gente falou da ação penal pública, eu falei que o princípio era divisibilidade e indivisibilidade, que tinha uma dificuldade aí, uma diferença no nome? Pois é. Aqui na ação penal privada, não tem controvérsia pelos doutrinadores em relação ao nome. Por quê? Por conta da redação do artigo 48. Então, vamos lá no CPP, ler o artigo 48 para a gente entender o que ele fala. Então, o 48 diz o seguinte: a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Então, na ação penal privada, o nome do princípio é indivisibilidade, exatamente por conta da redação do artigo 48.
E o que significa isso aí, ó? Significa que esse princípio, o conteúdo dele é igual, tanto na pública quanto na privada. E o conteúdo é o seguinte: não pode escolher quem será processado. O MP não pode escolher quem será processado e o ofendido também não pode. Então, esse princípio cabe quando há concurso de pessoas, né? Então, se mais de uma pessoa praticou o fato criminoso, tanto o Ministério Público quanto o ofendido é obrigado a processar todo mundo. Eu não posso escolher um, entre aspas, Cristo aí para levar a culpa e libera os outros. E isso também vale na ação penal privada, tá? E aí, olha só, se eu fui caluniada por duas pessoas, eu posso escolher se eu processo ou não processo essas duas pessoas. Agora, se eu resolver processar uma dessas pessoas, eu tenho que processar a outra. Ah, professor, e se não fizer isso? Se não processar outra pessoa, vai caracterizar renúncia ao direito de propor a queixa. E a renúncia estende aos demais. Tá? Então, eu posso escolher se eu processo ou não processo. Agora, se eu resolver processar, eu tenho que processar todo mundo. Obviamente, todo mundo contra os quais eu tiver indícios de autoria. Porque também é aquele mesmo outro raciocínio. Eu sei que eu fui caluniada por duas pessoas, mas se eu conseguir identificar uma, eu processo essa uma, mas se a outra pessoa foi identificada, aí obviamente que eu tenho que processar a outra também. Porque senão eu estou renunciando ao direito de propor a queixa. Tranquilo? Então, esse princípio, né, muito importante aí. O que mais agora? Vamos voltar para o roteiro. Falamos dos princípios. E aí, agora vamos falar da classificação da ação penal privada, tá? Então, a ação penal privada, conforme está no roteiro, ela se divide em principal, também chamada de exclusivamente ou propriamente privada, né? Exclusivamente privada ou propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. Olha, essa primeira ação penal, que é classificada em principal, exclusiva ou propriamente dita, é a regra da ação penal privada, tá? Então, quando tiver escrito lá, somente procede mediante queixa, né, o crime tal, somente procede mediante queixa, é a ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita, que são exatamente os crimes de calúnia, injúria e difamação. O que eu quero te dizer com isso? Quero dizer que tudo que eu disse até agora, quanto às regrinhas de titularidade e aplicação dos princípios, né, tem total aplicação nessa modalidade de ação, que é a principal, exclusivamente privada ou propriamente dita. Tudo bem? Ok. Por que eu estou reforçando isso? Porque a outra espécie de ação penal privada é chamada de personalíssima. E aí toma cuidado, porque você viu que a anterior era chamada de exclusivamente privada? Pois é, tem gente que vai confundir o exclusivamente privada com personalíssimo. Então, cuidado. A principal também é chamada de exclusivamente privada. E temos a outra modalidade de ação, que é a personalíssima. Olha, ação penal privada personalíssima, o nome já diz. Só a pessoa que foi vítima do crime é que pode mover essa modalidade da ação, tá? Então, só a vítima pode mover a ação. Isso significa aquelas regrinhas de titularidade que eu falei, que em determinados casos é o representante legal, ou que tem a linha sucessória e etc. Lembra? Aquelas regrinhas de titularidade não se aplicam na personalíssima. Os princípios têm total aplicação, mas as regrinhas de titularidade na personalíssima não se aplicam, tá? Bom, professora, qual é um crime de ação penal privada personalíssima? Temos o crime de induzimento a erro essencial no casamento. Vamos dar uma lida lá no Código Penal. Salvo engano, é o artigo... Eu sempre confundo se é o 238. Deixa eu olhar aqui, peraí. Vou falar certinho. É o crime do... induzimento a erro essencial no casamento, é o 236. Então, olha aí o que diz o artigo 236 do Código Penal, tá bem? Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior,
detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa, do contraente enganado. Então, é por isso que ela é personalíssima. Só a vítima pode mover a ação nesse crime aqui. E, outra condição de procedibilidade aí. Outro exemplo de condição de procedibilidade. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, 236 é um artigo do Código Penal interessante porque ele é o único caso de ação, atualmente, de ação penal privada personalíssima, atualmente porque antes também tinha o crime de adultério, né, que não é mais crime. E, além disso, é interessante porque ele tem um outro tipo de condição de procedibilidade. A gente falou de condição de procedibilidade, representação, requisição do ministro da Justiça, e aí, no 236 tem um outro exemplo, tá? Bom, por que existe, então, ação penal privada personalíssima? Você leu esse crime? Você viu o quanto que esse crime ele é constrangedor? Você já imaginou? Você casou com uma pessoa e essa pessoa, ela, entre aspas, tem um erro aí que você não sabia. E veja bem, casar com uma pessoa é um ato assim, muito íntimo, muito próximo, né? Então, assim, considerando o quanto esse crime ele prejudica a vítima, né? É que o legislador entendeu que ele tem que ser personalíssimo, tá? Porque realmente é um crime muito constrangedor. Professora, que erro é esse? Vou deixar a sua imaginação aí, né? Imaginar aí. Imagine que tipo de erro é esse. Tem vários tipos, né? Inclusive esse que você está pensando. Mas tem um outro também, que é o Código Civil que vai falar de erro essencial no casamento. Então, por exemplo, é você se casar com uma pessoa e não saber que ela tem uma folha de antecedentes extensa, por exemplo, por crimes de natureza sexual, né? Ele é um matador profissional e outra coisa do gênero. Isso também seria um erro essencial que caberia aqui nesse crime. Vou contar rapidinho uma história para vocês, né? Que nesses vídeos eu tô contando pouca história. Mas teve um fato real acontecido no Distrito Federal, obviamente muito triste, que foi o seguinte: a moça ela conheceu o rapaz, né? Noivou muito tempo, né? Alguns anos, e aí eles se casaram e tava lá a moça feliz no casamento e tudo com o rapaz. E esse rapaz era boa pinta e tal, gente boa. Ele só tinha um pequeno detalhe que era o seguinte, ó. Ele falou que ele trabalhava na ABIN. Na ABIN. Professora, eu também trabalho na ABIN. Tá. Ele falou que trabalhava na ABIN. Você, eu tenho certeza que trabalha na ABIN, né? Mas enfim. Então ele falou que trabalhava na ABIN. E por conta dessa justificativa, ele de vez em quando dava uns perdidos, né? Sumia assim e tal. E aí, quando ele reaparecia, ele falava que tinha tido uma mega operação, uma operação urgente, que ele não podia falar e tal. E aí também a moça falava: nossa, não conheço ninguém do seu trabalho, né? Queria conhecer as pessoas do seu trabalho e tal. E aí ele falava assim que espião não se mistura. Entendeu, né? Pois é. Mas e daí? E o desfecho? O desfecho é que, obviamente, ele não trabalhava na ABIN, isso tudo era uma mentira. E ela ficou sabendo porque um dia a Polícia Federal bateu lá na casa dela e aí, né, fez uma batida na casa dela e descobriu drogas e tal e falou que, na verdade, ele é um mega traficante. Obviamente foi preso e tal, e tá, deve estar cumprindo pena, não sei. Entendeu? Então é esse o crime que a gente está falando. Extremamente constrangedor, só a vítima vai poder mover a ação penal privada. Ok? Personalíssimo. Tá, e o que é mais importante da personalíssima que eu falei para vocês mesmo? As regras de titularidade não se aplicam nesse caso. Ok. Vamos seguir o roteiro aí, e aí agora nós vamos falar da ação penal privada subsidiária da pública. Bom, subsidiária da pública, a gente já disse que ela está prevista na Constituição, artigo 5º, inciso 59, e ela é uma exceção à titularidade do MP, né? O regramento mais detalhado que nós temos da subsidiária está no artigo 29 do CPP. Então, vamos lá dar uma lida e comentar o 29 do CPP. Ó, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo,
fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, ação penal privada subsidiária da pública. Quando que ela ocorre? Bom, primeira coisa é a seguinte, aconteceu um crime e esse crime é de ação pública. Condicionado ou incondicionado, tanto faz. Aconteceu um crime de ação penal pública. Então, aconteceu um estupro, aconteceu um homicídio, uma tentativa de homicídio. Ok. Aí, veja bem, normalmente, né, acontece o fato e é instaurado inquérito policial. E tem toda aquela tramitação que a gente já falou. O inquérito é concluído, remete para o juiz que manda para o MP. Chegando no Ministério Público, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. Então, vamos lá. Prazo para o MP oferecer a denúncia, artigo 46. Vou ler. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado do dia em que o órgão do MP receber os autos do inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado, tá? Então, olha só. O MP tem um prazo para oferecer a denúncia. Se a pessoa estiver presa, 5 dias. Se a pessoa estiver solta, 15 dias. E aí, então, ó, veja bem, chegou para o MP esse inquérito para ele oferecer denúncia de um crime de ação pública, porque ele é o titular, ele perdeu o prazo. Ele perdeu o prazo. Quando ele perde o prazo, surge o direito do ofendido propor ação penal privada subsidiária. Isso significa que o ofendido vai propor uma queixa no lugar do Ministério Público oferecer a denúncia. Entendeu? Tá. Então, vamos comentar algumas coisas. Primeiro, por que o MP perdeu o prazo? Olha, normalmente o MP perde o prazo? Perde. Principalmente quem está solto. Por quê? Excesso de trabalho. Tá? Então, os órgãos estão realmente muito sobrecarregados, o Ministério Público também, e o MP ele vai dar prioridade para processo de quem está preso, exatamente para não gerar um constrangimento ilegal e essa prisão ser relaxada, porque a princípio a pessoa está presa porque é necessário, né, do ponto de vista processual. Então, como acaba dando prioridade para processo de quem está preso, é muito comum os processos de quem está solto, respondendo em liberdade, perderem o prazo. E a justificativa normalmente é essa que eu falei, excesso de trabalho. Mas o MP vai ser punido e tal. Normalmente, se tiver uma apuração dessa perda, desse prazo, a justificativa é essa. Bom, qual é a consequência do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico é o seguinte, surge o direito da subsidiária. Mas o surgimento do direito de mover a subsidiária não impede que o MP ofereça a denúncia. Tá? Então, é um prazo impróprio aí, no sentido de que o MP pode oferecer essa denúncia depois do prazo? Pode. E, de novo, é extremamente comum que isso ocorra. Agora, surgiu o direito da subsidiária. Se o ofendido não propor a queixa, né, não mover a subsidiária, e vem o MP fora do prazo, mas oferece a denúncia, aí, obviamente, que o ofendido não vai poder mover a subsidiária. Por quê? Porque eu não posso ter duas ações penais pelo mesmo fato. Tá? Ok. Então, vamos voltar para o 29 para a gente comentar mais algumas coisas importantes. Então, vai ser admitida ação penal privada nos crimes de pública se essa não for intentada no prazo legal. Já sei que os prazos estão lá no 46. Cabendo ao MP aditar a queixa. Então, olha só. Quando é proposta a queixa, o que o juiz vai fazer? Vai dar vista para o MP. Ó, perdeu o prazo, passaram na sua frente, né? Entre aspas. E o MP vai verificar se aquela queixa ela tem os requisitos necessários, se ela está adequada, se a descrição do fato está ok. Mas e por que ele vai tomar conta disso? Porque a gente já sabe que o que vincula o juiz é a descrição fática. Então, o MP tem que ver se aquela descrição ali está adequada, até porque aquilo ali é um crime de ação pública. Pode repudiar e oferecer denúncia substitutiva, isso vai acontecer numa situação muito excepcional, até porque se a denúncia se a queixa estiver imprestável, o juiz vai rejeitar essa queixa, né? Intervir em todos os termos do processo. Então o MP vai atuar na subsidiária? Vai. Depois do ofendido, porque é uma ação penal privada subsidiária, o titular vai ser ofendido, mas vai atuar junto. Fornecer elementos de prova, então pode produzir prova, interpor recurso, ok. E a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, veja bem, na ação penal privada, o que a gente falou? A gente falou que o princípio é o da disponibilidade e, portanto, o ofendido pode desistir? Na ação penal privada, o ofendido pode desistir.
Agora, o que vai acontecer numa subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública, que é o ofendido que está movendo, e se ele quiser desistir? Porque essa negligência aí é no sentido de desistência. E se ele não quiser mais mover a ação penal, o que vai acontecer? Lembra? É um crime de ação penal pública. Portanto, o MP reassume como parte principal. Então, olha só, o que eu estou deixando claro com isso aqui que eu estou falando para você? Que na subsidiária se aplicam as regrinhas de titularidade que a gente estudou? Se aplicam. Então, se, por exemplo, o crime foi o homicídio, quem vai poder propor a subsidiária? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, aquelas regrinhas que a gente estudou se aplicam. Agora, de titularidade. Agora, os princípios se aplicam? Eles até se aplicam, mas eles não têm os mesmos efeitos, tá? Então, olha só, o ofendido, ele pode desistir, ele pode não querer mais mover a ação penal, ele até pode, mas não tem o mesmo efeito, não extingue a punibilidade. Esse perdão dele, essa perempção do ofendido não vai extinguir a punibilidade, como ocorre na ação penal privada tradicional. Vai acontecer o quê? O MP reassume como parte principal. Então, aplicam-se os princípios, mas as regrinhas dos princípios não têm os mesmos efeitos na subsidiária, porque não vão gerar a extinção da punibilidade do agente. Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês me perguntem desse ponto, tá? Ok. Então, da subsidiária, era isso que eu queria falar. E aí, agora vamos recapitular a questão dos prazos, né, que a gente estudou aqui. Os prazos da ação penal privada, eles também estão no artigo 38, né? Lembra que a gente já leu o artigo 38, que é aquele artigo que fala que a propositura da queixa ou a representação deve ocorrer em 6 meses, que esse prazo é decadencial, portanto, é um prazo de direito material, né? Inclui o dia do início, exclui o dia do final, não estende, não prorroga. E esse prazo de 6 meses vai contar do dia em que descobriu quem é o autor do fato. Não é da data do fato, é do dia em que descobriu quem é o autor do fato. Tranquilo? Ok. Bom, aqui eu quero desfazer um engano, né? Que é o seguinte: tem gente que acha que a gente vai à delegacia fazer uma queixa. Vou lá na delegacia me queixar. Tá errado isso, tá? Eu não vou na delegacia me queixar e também não vou lá fazer denúncia. Eu vou lá registrar uma ocorrência, comunicar um crime, fazer uma notícia crimes. Toma cuidado de você falar que você vai à delegacia fazer uma queixa, porque você, então, quando você for ler o artigo 38, você vai achar que você tem 6 meses para poder ir na delegacia. E não é verdade. A queixa, assim como a denúncia, são petições iniciais acusatórias. Isso significa que eu tenho que dar entrada na petição inicial em juízo. Então, eu tenho 6 meses para propor a queixa, eu tenho 6 meses para dar entrada em juízo. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Queixa e denúncia. Petições iniciais acusatórias. Ok. E aí, todas as observações que eu falei. Ah, tá. E no final do 38, tá escrito lá que em relação ao artigo 29, a subsidiária, o prazo de 6 meses vai contar do dia em que o MP perdeu o prazo. Óbvio. Então, se a subsidiária ela tem fundamento quando o MP perde o prazo para oferecimento da denúncia, o inquérito foi encaminhado para o MP tinha que ter oferecido a denúncia, ele não ofereceu, quando ele perdeu o prazo, surge o direito de propor a queixa, a ação penal privada subsidiária, em 6 meses. Dentro desses 6 meses, o ofendido pode mover a subsidiária. Passou 6 meses, decai o direito do ofendido. Agora, o direito do MP decai? Não. Não corre decadência contra o MP. Isso significa que o MP perdeu o prazo, surgiu o direito do ofendido propor em 6 meses. Ok. Mas dentro desses 6 meses, o MP pode oferecer a denúncia? Pode. E se fizer isso, aí não tem mais jeito do ofendido propor a queixa na subsidiária. Porque, de novo, não podem duas ações pelo mesmo fato. Ok? Então tá. Agora, vamos recapitular o que a gente já falou da denúncia e da queixa, né? Já comentei agora mesmo
que denúncia e queixa são petições iniciais acusatórias, petições iniciais acusatórias. Elas têm uma acusação dentro delas e, portanto, têm que ser propostas em juízo. Quais são os requisitos da petição inicial denúncia e da petição inicial queixa? Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, você veja que, assim, a estrutura da denúncia e da queixa é bem simples, né? Então, denúncia, por exemplo, o MP, né, vem oferecer denúncia contra fulano, qualifica. Por quê? Aí vem, no dia tal, às tantas horas, fez isso, aquilo, não sei lá mais o quê, descrição fática. Portanto, requer, né, a condenação pelo crime tal, classificação do crime. E o rol de testemunhas que é facultativo, porque nem todo crime vai ter prova testemunhal. Tranquilo? Ok. Bom, requisitos já falamos, omissões. Ó, o artigo 569 diz que as omissões na petição inicial poderão ser sanadas até a sentença. Aqui, olha só, que tipo de omissão pode ser sanada até a sentença? Olha, coisa simples, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente não tinha, o réu estava identificado, tanto que ofereceu denúncia contra ele, mas eu não tinha a qualificação civil completa dele. Ou eu não tinha o horário exato do crime, tá? Então, esses pequenos detalhes, essas pequenas omissões, elas poderão ser sanadas até a sentença. E por que eu tô falando de pequenos detalhes, pequenas omissões? Porque, veja bem, se for para incluir fato novo, fato criminoso, posso incluir até a sentença e o juiz em seguida sentencia? Foi isso que a gente estudou? Não, não posso, né? Então, ó, a inclusão de fato novo é aquele instituto do mutatio criminis. E aí, se eu incluir fato novo, acusação nova, o que tem que acontecer? Né? Se o MP, é o MP. Se a acusação, né, incluir fato novo, tem que dar vista para a defesa se manifestar, para só então o juiz poder condenar, que é aquele princípio da correlação entre pedido e sentença, tá bem? Ou princípio da congruência também, é outro nome desse princípio. Tá, então cuidado com essas omissões. E a questão da procuração. Procuração. Qual dessas petições iniciais vai ter procuração? É óbvio que é a queixa, né? E que procuração é essa? Professora, eu não escuto falar de procuração no processo penal. Não escuta mesmo não. Por quê? Porque normalmente o advogado do réu, que eu tô falando agora, se o réu falar, o fulano é meu advogado, já está legitimada a atuação. E essa informalidade no processo penal, ela decorre do fato de estar em jogo a liberdade de locomoção do indivíduo. Então, realmente, a outorga de poderes do réu para o defensor, ela é mais informal mesmo por conta do bem jurídico, que é o direito de liberdade, tá? Agora, que procuração é essa que a gente está falando agora? É a procuração da vítima para o advogado propor a queixa-crime. É essa procuração que nós estamos falando agora. E aí, na ação penal privada, vamos entender o seguinte também. Quem move a ação é a vítima, não é isso? Ela é chamada de querelante. E o réu, na ação penal privada, é chamado de querelado. Tá? Então, querelante, querelado. Querelante, quem move a ação, é a vítima. Querelado é o réu, quem está sendo acusado. Certo? Isso é importante agora por conta da redação do artigo 44. Então, vamos ver a procuração da queixa-crime. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Professor, mas está óbvio, né? É óbvio que na procuração vai ter que ter o nome de quem está dando os poderes para o advogado, o nome do querelante. Eu sei que isso é óbvio. Por isso que eu estou te chamando a atenção. Porque aí está escrito querelante, mas é pacífico que o legislador quis dizer querelado. Querelado. Então, na procuração da queixa-crime, na procuração que o ofendido, que a vítima vai dar para o advogado propor a queixa-crime em nome dele,
tem que ter o nome do réu, do querelado, e a menção do fato criminoso? Sim, tá? Tem que ter. Então, é assim, ó. A vítima, querelante, fulaninho, qualifica, outorga poderes para o doutor advogado fulano de tal para propor queixa-crime, né? Contra réu fulaninho, querelado, porque no dia tal, às tantas horas, ele fez isso, aquilo, não sei lá mais o que. É assim que é a procuração da queixa-crime. Nossa, que formalismo! Exato. E se a procuração do réu para o advogado não tem formalismo, né, muita formalidade, como eu acabei de falar para você, essa daqui tem bastante. E essas formalidades que eu estou mencionando com vocês do artigo 44 são muito importantes. Por quê? Porque tem entendimento do STJ e do STF de que se a procuração outorgar poderes para propor a queixa por exemplo, crime de calúnia, e se verificar que, na verdade, era crime de injúria, por exemplo, o advogado não tinha poderes para poder pedir condenação por injúria, por exemplo. O juiz não pode condenar, por falta de poderes do advogado. Sério? Sério. Então, é por isso que a gente vê na queixa-crime, né, de crimes contra a honra, sempre o advogado taca lá, calúnia, injúria e difamação. Para quê? Para que ele tenha poderes para lá na frente, né? E lá na frente vão ter mais de 6 meses, não vai dar para ele poder fazer um aditamento dessa procuração, por exemplo, juntar uma nova procuração, aditar a queixa, porque já deu o prazo de 6 meses. Para que lá na frente, se ele estava falando muito de calúnia, achou que era calúnia, mas na verdade o que comprovou foi injúria, o juiz vai condenar por injúria, não haja esse problema de dizer que ele não tinha poderes para pedir condenação por injúria, por exemplo. Tá? Então, não é que o advogado criminal ele não sabe a diferença de calúnia, injúria e difamação, não. Que você sabe, né? Sabe? Então tá, acredito em você. Bom, não é que o advogado não saiba, mas por garantia, ele acaba propondo a queixa e botando na procuração os 3 crimes, porque ele não sabe o que vai ficar provado durante a ação penal. Tá bem? Ok. Aí falei dos prazos, né? Da denúncia tá no 46, 5 dias preso, 15 dias solto, e a queixa, o prazo, artigo 38, 6 meses decadenciais. E a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe o recurso em sentido estrito, que está previsto no artigo 581. Ok? Bom, com isso a gente fecha essa parte da ação penal, tá? Agora, eu vou detalhar para vocês aqueles institutos que a gente tinha comentado que caracterizam a desistência na ação penal privada. E eu botei para vocês, então, nessa última parte do roteiro, veja aí, ó, extinção da punibilidade. E aí botei renúncia, perdão, decadência, perempção e prescrição, tá? E botei um asterisco na preclusão. Vou começar pela preclusão. Olha só, tem muito P aqui. Tem prescrição, perempção e perdão. E tem gente que vai confundir esses 3 institutos com preclusão. E não tem nada a ver. Preclusão não extingue punibilidade, tá? Preclusão é você perder uma chance, perder uma oportunidade. Então, por exemplo, artigo 41 diz que pode ser arrolado testemunhas. É o momento de arrolar testemunhas da denúncia ou queixa, né? Artigo 41. É facultativo. Eu não quis arrolar testemunhas. Bom, precluiu o meu direito de arrolar testemunhas. É isso que significa. É diferente de prescrição e é diferente de perempção e perdão, que a gente vai estudar agora, tá? Então, já tirei o preclusão aí. Bom, decadência e prescrição, olha só, a regra são os crimes prescreverem, né? Quais são os crimes imprescritíveis? Eles estão na Constituição. Racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Eu tinha falado para você se você sabia. Você sabia? Acabei de te falar quais são. Toma cuidado, porque tem gente que acha que crime hediondo é imprescritível. E não é, tá? Prescreve. A regra é prescrever. Muito cuidado com isso. Ok, então, a regra são os crimes prescreverem. Ok, professor, e a decadência? Olha, a gente falou de decadência aqui. E a gente falou de decadência invocando o artigo 38. Então, olha só, quando é que decai? Quando tiver representação
ou quando for ação penal privada. E quem é que tem que representar e quem é que tem que mover a ação penal privada? A vítima. Portanto, eu te disse lá atrás e vou reforçar aqui. Não corre decadência contra o MP. Decadência são prazos que se referem ao direito de ação, né, da vítima. Tanto tem prazo decadencial para a vítima representar na pública condicionada, quanto tem prazo decadencial para propor a queixa-crime na ação penal privada. Lembrando que eu falei para você que tem o prazo decadencial para a vítima na ação penal privada subsidiária? Tem. Mas se decair, não extingue a punibilidade do agente na subsidiária. Tranquilo? Ok, hein? Então, já expliquei a decadência e a questão da prescrição. Então, agora vamos focar na renúncia, no perdão e na perempção, que são institutos específicos de extinção da punibilidade da ação penal privada, tá? É aqui que a pessoa fica confusa em relação à condicionada. Então, esses três institutos, que três institutos, professora? Renúncia, perdão e perempção, extinguem a punibilidade na ação penal privada. Ok. Agora vamos falar da diferença entre renúncia e perdão. Primeira diferença da renúncia e do perdão é o momento. Momento. Daqui para cá, iniciou a ação penal. Antes da ação penal iniciar, antes da propositura da queixa, depois da propositura da queixa. Então, veja bem. Antes da propositura da queixa, o que ocorre é a renúncia. Então, a renúncia ocorre antes da propositura da queixa. O perdão ele vai ocorrer depois da propositura da queixa. Então, a primeira diferença de renúncia e perdão é o momento. Renúncia antes de propor a queixa, perdão é depois. Então, a renúncia ela vai afetar qual princípio da ação penal privada? Conveniência e oportunidade. E o perdão vai estar relacionado com que princípio da ação penal privada? Ó, depois de iniciar a ação penal, ele pode desistir. Então, disponibilidade. Ok? Qual é uma outra diferença importante da renúncia e do perdão? A renúncia é um ato unilateral. Então, veja bem, eu fui caluniada, né, lá pelo meu vizinho, por exemplo. Cheguei em casa, pensei e falei, quer saber? Deixa pra lá. Não vou. Aí posso até falar pra ele, ó, eu não vou te processar. Eu vou deixar isso pra lá, eu tô renunciando. A renúncia pode ser tácita ou expressa. Posso fazer por escrito ou simplesmente deixar de agir. E o que vai acontecer é que quando eu deixo de agir e dá 6 meses, decai também. Ok? Tá. O perdão, que ocorre depois de iniciar a ação penal, lembra? A ação penal privada. O perdão é um ato bilateral. Bilateral. Depende do aceite para extinguir a punibilidade. Então, vamos encaixar essa situação que eu também vejo que muito aluno confunde. Então, vamos lá. Eu, Fernanda, fui caluniada pelo meu vizinho. Eu sou a vítima. Aí eu resolvi propor a queixa contra ele. Então, a ação penal está em curso. Ele é o réu. Ele é o querelado. Eu sou a vítima, movo a ação, ele é o querelado, réu, respondendo a ação penal. Aí eu viro para ele e digo o seguinte: eu te perdoo. Tá? Você me caluniou, réu, mas eu vou te perdoar. Porque você é meu vizinho e eu quero deixar isso para lá. Eu posso perdoar? Posso. Agora, para extinguir a punibilidade, o que tem que acontecer? Ele tem que aceitar. Então, eu digo, eu te perdoo, a ele, eu aceito. Aceitou, extingue a punibilidade. Agora, veja bem. Vizinho, eu te perdoo. Aí sabe que ele vira para mim e fala? Eu não quero. Eu não quero seu perdão. Gente, por que que eu fui tão boa com meu vizinho, quis perdoar ele e ele não aceitou? O que está por trás disso? Você consegue ver? O que está matutando lá nele? Olha só. Quando não aceita o perdão, provavelmente o que essa pessoa quer é ser absolvida na ação penal privada para depois pleitear uma ação indenizatória contra mim, por ter sido processado injustamente. Tá? Então, o que eu estou querendo te dizer? Numa ação penal privada, se o querelante, né, perdoa e o querelado não aceita,
O advogado da vítima, o advogado do querelante, tem que verificar em que pé está essa ação. Por quê? Porque se ele não aceitou e a chance dele ser absolvido, depois eu que vou ter que pagar uma indenização contra ele, né, em favor dele. Tá? Eu que, a princípio, estava caluniada, acabo me dando mal nessa história. Então, tem que ser feita essa análise quando é oferecido o perdão e o perdão não é aceito. Agora, desdobramento da questão. Bom, eu tentei perdoar o vizinho não aceitou. Eu sou obrigada a dar seguimento nessa ação penal privada contra ele? Eu sou obrigada a continuar processando ele? Sou obrigada? Não. Princípio da disponibilidade. Eu tentei desistir pelo perdão, não foi possível? Qual é o outro jeito de eu desistir? Perempção. Perempção, tá? Então, a perempção, eu vou simplesmente abandonar a ação. Eu vou deixar de mover essa ação. E aí, veja bem, cuidado, eu falei que na ação penal privada subsidiária, se o ofendido deixar de mover a ação, o MP reassume. Isso é verdade, na subsidiária. Na ação penal privada, exclusiva ou propriamente dita, eu simplesmente abandono a ação e o juiz extingue a punibilidade pela perempção. Ok? Então, para a gente finalizar essa parte, eu fiz um quadrinho no roteiro para vocês, tá bem explicadinho aí, que estende, não estende, aos demais, etc. E aí vamos ler o artigo 60, que é o artigo da perempção, tá? Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Ó, quando? Iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando? Falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a que couber fazê-lo, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E quando, sendo o querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Ok? Bom, então com isso a gente terminou a ação penal. E aí o que vai acontecer? Eu já passei um exercício, né, aquele manuscrito sobre o juiz de garantias, né, que é aquela pesquisa. A gente já fez um exercício de princípios, né, online, que não que foi só para de fixação. E eu vou passar um outro exercício com questões objetivas e subjetivas a respeito de inquérito, ação penal e aplicação da lei, tá? Eu vou postar para vocês e aí depois a gente vai corrigir quando estiver mais perto da prova. E aí esse exercício de inquérito e ação penal eu vou pedir para vocês me enviarem para poder valer como presença também, ok? Vou explicar direitinho lá no Classroom. Obrigada.